A sinistra troca. O ganadeiro que expostou seu touro moribundo ao diabo e o que foi revelado. O céu de Minas Gerais estava encoberto por nuvens pesadas, como se o próprio mundo previsse o que estava prestes a acontecer. Miguel, um ganadeiro de 40 anos, olhava para Jamba, seu touro robusto que antes era o orgulho do rebanho. O animal, porém, estava definhando de maneira alarmante. Sua pele ressecada e os olhos opacos pareciam gritar por ajuda. O coração de Miguel batia acelerado, a pressão se acumulava à medida que sua família dependia da força de seu fiel touro. A última coisa que ele queria era que Jamba perecesse, mas as horas passavam e o desespero se instalava em sua alma. Os sussurros da comunidade já eram uma sombra que pairava sobre a propriedade. Quando um animal morre, o que vem depois? O que acontece nos dias que seguem? Estranhos rumores giravam em torno do vilarejo, sussurros que indicavam que um pacto havia sido feito, que algo obscuro se aninhava nas franjas da vida cotidiana. Miguel, atormentado, decidiu buscar ajuda. Na calada da noite, ele se dirigiu ao velho curandeiro que vivia na margem da cidade, um homem cuja reputação era tão sombria quanto as florestas que cercavam a fazenda. Você precisa se entregar ao diabo, disse o velho com olhos penetrantes. Ofereça Jamba em sacrifício e o que você ganhará será além da sua compreensão. As palavras penetraram na mente de Miguel, um martelo que moldava suas esperanças desfeitas. O medo o consumia, mas o desejo de salvar sua família falava mais alto. Assim, naquela noite fatídica, ele performou o ritual sob a lua cheia. O vento uivava como se os fantasmas estivessem observando. Quando Jamba resfolegou, recuperando a força e se erguendo, um calafrio percorreu a espinha de Miguel. A atmosfera pesada prometia algo que não podia entender. Os sussurros nas sombras se tornaram mais irritantes, lamúrias que ecoavam pelo ar fresco. E a cada noite, a sensação de estar sendo observado aumentava. Viradas abruptas na escuridão revelavam figuras distorcidas que pareciam vigiar seus passos. Os vizinhos, antes tão próximos, estavam desaparecendo, e mesmo aquelas conversas de prosa entre amigos se tornaram relutantes e inquietantes. Carlos, um amigo de infância, sumiu sem deixar vestígios. Sua ausência ecoava nas noites, criando um burburinho que atravessava a cidade. Miguel não poderia ficar parado. Ele decidiu investigar por conta própria, um erro que lhe custaria mais do que apenas amigos. À medida que desvendava a teia de corrupção e pacto demoníaco, segredos horríveis sobre sua própria família começaram a pipocar na luz da verdade. Mas antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As sombras pareciam dançar cada vez mais perto e Miguel começou a duvidar de quem era realmente seu aliado. Ele encarou a verdade e viu a traição de quem tinha como família. Em seu último ato de coragem, ele se preparou para um confronto que poderia ser fatal. O vigiador se aproximou, a atmosfera pulsando de medo, e uma luz começou a brilhar no horizonte. A escuridão se apertava ao seu redor, e a pergunta que surgiu em sua mente era: conseguiria ele barrar o mal que já se infiltrara nos corações de todos? O que realmente o diabo exigiria em troca antes que tudo acabasse? O peso da noite pesava sobre Miguel como uma nuvem densa, quase o deixando tonto. Ele se sentia cercado, claustrofóbico em seu próprio campo, onde as sombras se contorciam em formas aterrorizantes. Jamba, apesar de sua vigorosa recuperação, agora exalava uma aura estranha,
como se mantivesse um segredo sinistro entre seus cascos. O movimento de uma silhueta ao longe chamou a atenção de Miguel, uma figura encapuzada que parecia se materializar do nada. Aquela não era uma presença comum, era um emissário do mal. Você não pode escapar do que já assinou, sussurrou a figura, a voz pesando como chumbo. Miguel sentiu o coração disparar. Do que você está falando? Ele respondeu, sua voz falhando. Do pacto, claro. A pequena troca que fez para salvar seu bicho, lembra? O riso ecoou, frio e sarcástico feito o vento que uivava entre as palmeiras, e por um segundo, Miguel quis que a terra se abrisse sob seus pés. As sombras, antes meras formas, agora dançavam e se arrastavam ao seu redor, formando uma ciranda macabra. Miguel tentou afastar os pensamentos, mas eram como espinhos prontos a perfurá-lo. Percebeu que aqueles que desapareceram, incluindo Carlos, poderiam ter feito o mesmo pacto. Não havia apenas Jamba em jogo. Suas vidas estavam entrelaçadas em um contrato que ameaçava engolir todos. Ele se lembrou do velho curandeiro, daquelas palavras ameaçadoras sobre o que deveria ser oferecido como troca. Uma onda de pânico o dominou. O que estaria prestes a acontecer? O que o diabo realmente queria? O que Miguel havia na verdade sacrificado por sua ambição egoísta de salvar uma única vida? Você vai se arrepender, Miguel, continuou a figura encapuzada, avançando lentamente. Já sente a culpa se moldar em seu coração? Miguel começou a recuar, sentindo o chão firme sob suas botas se transformar em areia movediça. O desespero o tomava por completo. Ele olhou para Jamba, sua criatura, agora uma aberração que o olhava com um brilho perturbador, como se o animal soubesse da verdadeira natureza do pacto. A conexão de amor e medo se transformava em uma linha tênue, prestes a se romper. E se eu não seguir em frente? Miguel atirou, sentindo que suas palavras eram apenas um eco contra todos os horrores ao seu redor. O que acontece se eu recusar? Recusar? O riso ficou mais intenso, mais ameaçador. Você já fez sua escolha. Agora aguarde o que vem a seguir. O diabo já tem a fortuna que queria. E com isso, a figura desapareceu na escuridão. Miguel se virou, tenso, para a estrada em direção à vila. Os rostos dos vizinhos, as conversas que antes ecoavam calorosamente, agora ghostly murmúrios preenchiam sua mente numa cacofonia aterradora. Mais sombras se mexiam nos limites de sua visão, e cada passo que dava em direção ao vilarejo parecia um último ato de desespero. Então, um grito irrompeu na escuridão, cortante e inconfundível. Era Carlos, envolto em um manto de mistério e terror, a figura emergindo da noite como uma visão dos horrores que assombravam a cidade. Ajuda! Miguel! Me ajude! Miguel parou, uma onda de adrenalina o atingindo. O rosto do amigo estava pálido, assustado como se tivesse visto os demônios em pessoa. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a verdade sussurrou em seu ouvido. A troca havia desencadeado algo muito pior. Algo que agora ameaçava não só ele, mas todos que conhecia. Mas Carlos estava mudado. Havia algo de sinistro em seu olhar. A pergunta assombrou a mente de Miguel. Que preço ele pagou pelo desaparecimento? E assim, enquanto a noite se tornava cada vez mais opressiva, Miguel se via diante de uma escolha que poderia mudar tudo. Se arriscar a se aprofundar ainda mais no abismo ou tentar salvar o que restava de sua vida. A medida da culpa e do terror pesava sobre seus ombros. Afinal, ele sabia que o verdadeiro horror apenas começava a emergir. E o mais aterrador de tudo, o que ele poderia perder ainda poderia ser muito maior que Jamba. Carlos avançou, cada passo parecendo uma luta contra forças invisíveis que o puxavam para trás. Miguel sentiu um frio na espinha. O que aconteceu com você? Ele perguntou, a voz embargada.
Os olhos de Carlos refletiam uma escuridão que não era apenas a falta de luz, mas algo mais profundo, mais maligno. A troca. Miguel, eu vi o que acontece quando alguém quebra um pacto. Carlos balbuciou, as palavras saindo entrecortadas, como se falar fosse retirar um peso de dentro dele. Suor escorria pelo seu rosto, e ele se movia de modo errático, como se estivesse sendo observado por algo que Miguel não conseguia ver. Você precisa me contar. O que eles querem? Miguel pressionou, a urgência cutucando seu peito. A expressão de Carlos se fechou, e um riso nervoso escapuliu de seus lábios. Eles querem... Ele hesitou, tomando fôlego como se a verdade fosse uma pedra em sua garganta. Eles querem mais do que vidas. Eles querem almas. Naquela revelação, Miguel sentiu o chão desabar sob ele. Mas antes que pudesse questionar mais, a atmosfera ao redor deles começou a mudar. Um vento gelado soprou, fazendo tremular as folhas das palmeiras como se um exército invisível se aproximasse. O murmúrio dos vizinhos cresceu em um grito coletivo, como se o próprio vilarejo estivesse em polvorosa. Terror e desespero cercavam Miguel. Ele não poderia deixar Carlos se afundar na escuridão. A gente precisa sair daqui, gritou pegando a mão do amigo, mas Carlos hesitou. Miguel, eu vi o que eles fazem com aqueles que tentam escapar. Seus olhos brilharam com uma intensidade insuportável. A primeira coisa que eles fazem é te mostrar quem você realmente é. Miguel não queria acreditar. O pacto parecia um pesadelo interminável que se estendia para além da sua compreensão. Então, o que eu faço? Como posso consertar? Carlos deu um passo atrás, como se estivesse prestes a desmoronar. Não há conserto. Uma vida não pode equilibrar a balança da morte. Você deve decidir. Ele olhou para o horizonte onde uma sombra começou a crescer na escuridão. Miguel percebeu que algo se aproximava. Uma forma nebulosa e indistinta, deslizando na bruma como um predador que avança sobre sua presa. O que diabos era aquilo? Carlos gritou, as palavras perdidas em meio a um rugido surdo, algo muito além do que os humanos poderiam entender. Era um som que provocava medo visceral, um eco de almas perdidas gritando em sofrimento. A sombra parecia se agigantar, cercando os dois amigos, como se estivesse pronta para engolir tudo ao redor. Miguel, escolha agora! Carlos urgiu, seu rosto refletindo uma urgência desesperada. Sua vida ou a deles. Você tem que sacrificar algo, ou todos nós estaremos perdidos. As palavras de Carlos reverberaram em sua mente como um tambor fúnebre. O que ele poderia sacrificar? O que restava que valesse a pena? Enquanto a sombra se aproximava, ele sentiu que o tempo estava se esgotando. A figura encapuzada poderia retornar a qualquer momento, demandando o que Miguel nem sabia que tinha prometido. Ele olhou para Jamba ao longe, que agora só era uma silhueta na poeira da estrada. Mergulhado em uma corrente de emoção, ele balançou a cabeça, tentando se livrar da visão do animal que passara a ser um símbolo de sua culpa. Eu não posso perder mais ninguém, Carlos, gritou, a dor transbordando em seu peito. Mas a resposta de seu amigo foi interrompida por um grito estrangulado. No momento seguinte, a sombra engoliu Carlos, a figura sendo desfeita como se fosse feita de fumaça. Miguel lançou-se à frente, um impulso irracional, mas a mão de Carlos desapareceu entre lamparinas de trevas. Carlos. A palavra ecoou, mas a resposta não veio. Tudo o que restou foi o silêncio opressivo e a sensação de que um destino ainda mais terrível aguardava. Agora ele estava sozinho, a escolha reverberando em seu interior. Com que coragem ele enfrentaria a própria escuridão que uma vez invocou? O que ocorreria se ele decidisse quebrar, finalmente, o pacto com o diabo? O silêncio foi interrompido por um sussurro distante, vindo das sombras que cercavam Miguel. Sua alma é a próxima a ser recebida, ou você pode renascer à luz.
E com o palpitar da ansiedade em seu peito, Miguel percebeu que seu pesadelo acabara de começar. O que decidiu agora seria, de fato, o verdadeiro teste. A escuridão envolveu Miguel como um manto pesado, cercando-o com uma opressão que fazia seu peito apertar. As palavras sussurradas nas sombras pareciam arder dentro dele, fazendo seu coração acelerar. Renascendo à luz. O que isso significava? Havia uma saída, mas o preço seria alto. Carlos. Ele murmurou. O amigo que em um momento estava ali, ao seu lado, agora se tornara apenas uma lembrança perdida na bruma da noite. Miguel se sentiu vulnerável, exposto a algo que ele não entendia. Um horror que escutava de longe, pulsando como uma ferida aberta. Tentando acalmar a mente confusa, ele forçou seus pés a se moverem, caminhando em direção à poeira da estrada, onde Jamba ainda estava. A silhueta do animal parecia mais um espectro do que um amigo, e o frio que sentiu era cortante, mais verdadeiro do que o próprio medo. Quando Miguel chegou perto, seu coração despencou. Jamba estava imóvel, com a cabeça baixa e os olhos opacos. O que estava acontecendo ao redor dele? A atmosfera afugentadora parecia lamber a realidade como um gato faminto. Miguel... Uma voz trêmula chamou do vazio, outra sombra se erguendo. Era uma mulher, o rosto parcialmente oculto pela escuridão, mas ele reconheceu os traços. Tia Euda. O alívio flertou rapidamente com o terror. A mulher estava morta, mas sua silhueta se movia com uma vida estranha. Você precisa ir embora, menino, ela disse, a voz fria como aço. Você não deveria ter vindo até aqui. Ele queria saber como ela estava ali, mas as palavras fracassaram antes de serem ditas. Algo dentro dele pediu que não questionasse, como se isso só fosse trazer mais tormento. Há algo que você não sabe. Euda hesitou, o olhar fixo na estrada empoeirada. Eles estão observando você, o que você decidiu, o que você ama e odeia. Tudo será julgado. A cada palavra, a sombra cerca cada vez mais Miguel, como se as trevas se alimentassem de sua ansiedade. O que você quer dizer? Como posso me libertar? A pergunta estava carregada de desespero. Ela respirou fundo, como se as palavras fossem a última coisa que poderia lhe dar. Lembre-se, a escuridão não é apenas o que estão pedindo, é também o que você carrega dentro de si. Mas o que eu carrego? Miguel sentiu a raiva crescer dentro dele, misturando-se com a confusão. Onde está Carlos? Ele não me deixou. Euda fez um movimento sutil, como se pudesse tocar seu rosto. A impressão de suas mãos era suave, porém inquietante. Ele não pode voltar, mas você pode se escolher. Escolher o quê? Miguel já não sabia se estava falando com um fantasma ou se o terror tinha tomado conta de sua mente. A estrada vibrava sob os seus pés, como se o solo estivesse vivo, pulsando com uma força que ele não compreendia. De repente, as vozes do vilarejo ecoaram em um lamento coletivo, um som de dengos e choros, preenchendo os espaços vazios da noite. Está vindo, Euda disse com um tom sério. A hora da escolha se aproxima. Afinal, o que você realmente está disposto a sacrificar? Como um balde de água fria, a verdade atravessou a mente de Miguel. Havia um peso ali, um fardo feito de vida, esperança e dor. Ele olhou para Jamba uma última vez, a tristeza se instalando em seu coração. Eles vêm! A mulher gritou, os olhos arregalados, antes de desaparecer na escuridão, deixando Miguel só com as sombras que pareciam se contorcer ao seu redor. Ele fechou os olhos e sentiu a presença maligna crescendo, a escuridão apertando como uma cobra voraz em busca de sua presa. A respiração pesada de Miguel ecoava em sua mente. E se eu escolher? Um sussurro apavorante fez o tempo parecer parar. A sombra pulou para mais perto e a voz sussurrou. Faça a escolha e você descobrirá.
o verdadeiro significado do sacrifício. Toda a luz pareceu desaparecer, e a última visão de Miguel foi de Jamba se afastando lentamente, enquanto ele era puxado para outro lugar, emergindo em um vislumbre de um mundo que não era mais real, nem imaginário. Ele podia finalmente sentir, de forma vívida, que o verdadeiro terror estava apenas começando. O que ela queria dizer com sacrifício? Estariam todos eles mesmo condenados? Uma pergunta assombrou seu cérebro, enquanto a escuridão o engolia completamente. Miguel abriu os olhos em um lugar diferente. Uma clareira coberta por uma névoa densa que parecia respirar. O ar era pesado, um cheiro de terra molhada e algo mais podre, como carne em decomposição. Seus sentidos estavam em alerta máximo. Ele estava sozinho, ou pelo menos era o que parecia. A presença que o envolvia era palpável, como dedos frios acariciando sua pele. De repente, um grito cortou o silêncio. Não era um lamento qualquer, mas a voz de Carlos. "Miguel, me ajuda!" O grito ecoou pela clareira, reverberando nas árvores retorcidas que cercavam o espaço. Miguel sentiu um frio na espinha ao reconhecer a voz do amigo. Desesperado, ele começou a correr em direção ao som. Cada passo parecia mais pesado, como se a terra estivesse tentando prendê-lo. "Carlos, onde você está?" Ele gritou. Sua voz parecia se perder na névoa. E então ele viu algo. À esquerda, na penumbra, uma figura se contorcia, lutando contra algo que não podia ser visto. Ele se aproximou mais, o coração batendo forte, e viu Carlos, agachado no chão, coberto de lama e com marcas de garras nas costas. Os olhos de Carlos estavam arregalados de medo, mas havia uma mistura de algo mais, um apelo, uma súplica silenciosa. "Miguel, corre!" Ele gritou com a voz trêmula. "Eles estão vindo!" A sombra de uma criatura enorme começou a se formar atrás de Carlos. Uma silhueta que se estendia e dobrava, tomando uma forma grotesca. Os olhos, 2 pontos brilhantes na escuridão, encaravam Miguel com uma intensidade que queimava sua alma. Algo primal dentro dele gritava para que ele se afastasse, mas não podia deixar Carlos para trás. Com um impulso cego, ele se lançou na direção do amigo. "Segura firme! Vamos sair daqui!" Carlos se virou para ele e Miguel viu o pavor em seu rosto. "Não é assim que funciona. Você não entende. A escolha. O que você vai sacrificar?" Miguel estava confuso. O que se passava? Aquelas palavras ecoavam na sua cabeça, mas ele não tinha tempo para pensar. Ele puxou Carlos, ajudando-o a se levantar, mas no instante em que o fez, sentiu um puxão na própria alma, como se a escuridão estivesse tentando arrastá-lo de volta. "Vá, deixe-me. Eu sou a escolha." Carlos gritou, e Miguel não pôde acreditar no que ouvia. "Não, você não pode fazer isso." A neblina começava a se agitar, como se estivesse viva. Sem pensar, Miguel empurrou Carlos para a clareira, longe do perigo. Mas no momento seguinte, a sombra se lançou sobre eles, criando um silêncio opressor. O que ocorreu a seguir foi um turbilhão. A escuridão se agitou e o que surgiu fez Miguel tremer de medo. Era uma criatura, uma combinação de formas, feições grotescas se alternando, como se fosse feita de centenas de almas perdidas. "Você fez sua escolha." A criatura sussurrou, a voz ecoando como 1000 lamentos. Carlos gritou, mas o som foi interrompido. Miguel se voltou e viu que o amigo havia desaparecido, engolido pela neblina. A criatura agora o encarava, o olhar penetrante fazendo seu coração quase parar. "Qual é a sua escolha, Miguel? O que você está disposto a sacrificar para salvar o que ama?" Miguel estava paralisado, o terror congelando suas ideias. O peso da pergunta pesava sobre ele, pulsando a cada batimento do seu coração. Ele sabia que não poderia escapar.
Algo ou alguém aguardava suas decisões ali, escondido nas sombras. A figura se aproximou, e Miguel sentiu que sua escolha era iminente. O que poderia perder? O que poderia ganhar? Ele abriu a boca, uma resposta se formando, mas a escuridão tomou conta de seus sentidos e tudo começou a desvanecer. Ele sentiu que a qualquer momento tudo poderia acabar, e uma nova onda de desespero envolveu seu coração. Miguel respirou fundo, pronto para fazer sua escolha, e um novo grito rompeu a noite. Miguel, não! Não! Era a voz de Euda. O que isso significava? Ele estava prestes a descobrir. Miguel hesitou. O nome de Euda, uma presença acolhedora em sua vida, ressoou como um eco distante, lembrando-o de dias menos sombrios. Mas naquele momento, envolto em trevas e pavor, a esperança parecia apenas mais um tipo de tortura. Ele sabia que Carlos estava perdido e que sua própria vida poderia estar em jogo. A criatura à sua frente ainda o encarava, esboçando um sorriso distorcido que fazia seu estômago revirar, como se fosse feita de suas próprias memórias agonizantes. Miguel. A voz gélida da criatura sussurrou. Você não precisa escolher sozinho. As sombras dançavam lá atrás, levando consigo rostos desconhecidos que pareciam gritar em silêncio. Miguel, afligido, balançou a cabeça, negando. Não queria mais ninguém envolvido nessa escolha insana. Em um ato de desespero, ele chamou por Euda. Euda, onde você está? Sua voz era uma fração do que deveria ser, incapaz de transparecer a convicção necessária para enfrentar aquela entidade. Os olhos da criatura brilharam de interesse, como se absorvessem cada fraqueza exposta. Miguel, são apenas sombras que você vê. Sombras reveladoras. A criatura gesticulou em direção ao chão. O ato fez com que a neblina se dissipasse brevemente, revelando uma cena grotesca. Passagens da vida de Miguel, momentos cobertos de dor e arrependimento, transpuseram-se à sua frente. O sorriso de Euda, a luta de Carlos, os olhares julgadores dos amigos, suas memórias se entrelaçavam em um espetáculo angustiante, orquestrado pela escuridão. Sua escolha está desenhada e o preço deve ser pago. As palavras arranhavam a mente de Miguel. O que ele poderia pedir em troca? O que poderia salvar não só a si, mas também a Euda, agora invisível, e Carlos perdido nas garras da neblina. De repente, o grito de Euda ecoou novamente, mas desta vez mais próximo, como se ela estivesse se tornando uma parte da própria neblina. Miguel, cuidado! Não se deixe levar! Miguel sentiu uma centelha de lucidez. Se eu escolher, o que vocês vão tirar de mim? Ele precisava saber. O terror se transformou em raiva, e a raiva em um vislumbre de coragem. A criatura se adiantou, trazendo com ela uma brisa mais fria que antes. Toma o que mais amas, Miguel. Sacrifica o que te é mais querido, e talvez você consiga aquilo que deseja. E as sombras atrás dela se contorceram, sugerindo formas que Miguel não podia suportar olhar. Eu não vou fazer isso! Ele gritou, a voz reverberando na neblina. Você já começou a fazer sua escolha quando teve o poder de decidir, Miguel. A escolha de deixar Carlos para trás. As palavras da criatura eram venenosas, e Miguel sentiu seu coração acelerar. Uma batida feroz contra o medo que se apoderava dele. A escuridão se fechou de tal maneira que ficava difícil respirar, como se a neblina quisesse estrangulá-lo. Ele agarrou a cabeça, tentando afastar o turbilhão de pensamentos. Euda que o chamava, Carlos que gritava, a criatura que observava. Estava perdido em um mar de vozes e imagens. Preciso de mais tempo, Miguel implorou, esperando que a entidade considerasse sua súplica. E então, como se houvesse atendido ao seu pedido, a criatura hesitou. Uma última visão, Miguel. Apenas uma. Ao pronunciar essas palavras, um clarão se formou, revelando um portal drenado de luz. A imagem de Euda surgiu,
debilitada, enquanto Carlos estava preso em uma escuridão pulsante ao seu fundo. Escolha sabiamente. A criatura ameaçou, sua forma se distorcendo, revelando rostos que imploravam por liberdade. Miguel ficou em pé, a respiração pesada e frenética, observando a cena do outro lado do portal, prestes a tomar uma decisão fatídica. O que seria capaz de sacrificar? O que havia de mais precioso? Ele se voltou para a criatura, mirando diretamente nos olhos que pareciam devorar sua alma. E se eu não fizer escolha alguma? A criatura riu, um som que atravessou o âmago de Miguel. Então, Miguel, você jamais verá o amanhecer. Silêncio. Então, um novo grito ecoou pela clareira, mas não era nem de Euda nem de Carlos. Era um chamado ancestral, um eco de tempos esquecidos, e Miguel percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando a revelar-se. E assim, a névoa se fechou com um novo peso. O que ocorreria se ele não escolhesse? E o que viria a seguir? Miguel sentiu sua mente girar, cada pensamento tomando vida própria, como se dançassem em um frenesi de desespero. O chamado ancestral persistia, formando sombras que se aglomeravam ao seu redor, sussurrando segredos esquecidos e promessas enganosas. Ele fechou os olhos tentando se afastar do terror, mas as imagens o perseguiam. Carlos, caído, gritando por ajuda, e Euda, uma alma esplêndida agora consumida pela escuridão. Você está correndo contra o tempo, Miguel. A voz da criatura ressoou, agora mais próxima, quase como um roçar de garras em sua pele. Sua indecisão é uma escolha por si só. A neblina se espessou, como se estivesse viva, a pressão arrebentando sua vontade. Imagens de sua infância lhe surgiram, do sorriso de sua mãe, do riso de amigos reunidos ao redor da fogueira em noites quentes, tomadas por um calor que agora parecia um luxo distante. Quanta dor ele havia acumulado ao longo dos anos. Como poderia salvar aqueles que amava levando essa carga? E se eu simplesmente me recusar a jogar o jogo? Miguel exclamou, sentindo uma centelha interior se acender. O desejo de lutar contra a criatura cresceu, embora sua fraqueza fosse quase palpável. O que acontecerá se eu não escolher? A criatura cobriu o rosto com suas garras espectrais, e uma risada queda ecoou. Então continuará a ser prisioneiro do seu medo, Miguel. O amor e a dor dançarão juntos em seu coração apodrecido, e Carlos e Euda. Eles não terão chance. Um frio repugnante invadiu Miguel. Ele queria, desesperadamente, entender como aquilo era possível. O que o levava a acreditar nas promessas doídas da criatura. Mas ao ver a imagem de Carlos no portal, apanhado em um redemoinho de escuridão, percebeu que não poderia agir com covardia. A escolha, fosse ele quem fosse, estava sendo sutilmente forjada a partir do geleiro que habitavam seus medos. Tem que existir um jeito, ele sussurrou, quase para si mesmo, buscando uma solução em meio ao caos que atingiu seu ser. Uma ideia o atravessou como um relâmpago. E se eu não escolher apenas um? E se eu sacrificar o que essa entidade deseja quebrar? Os olhos da criatura pareceram brilhar com uma fome insaciável. Um sacrifício, você diz? Veja bem, pode ser uma escolha interessante, mas lembre-se, Miguel, todo sacrifício exige algo em troca, e o que você está disposto a perder pode ser mais do que você pode imaginar. A névoa ao redor começou a se agitar, e as sombras dançavam com inquietude, como se estivessem se preparando para o ato final. Miguel sentiu suas forças se esvaírem, mas havia um lampejo de determinação que o impediu de fraquejar. Ele precisava agir, e rápido. Com as imagens de Euda e Carlos entrelaçadas em sua mente, ele olhou para a criatura e gritou: Eu não serei seu brinquedo. O que você fará com o que eu escolher? Tenho a intenção de quebrar essa maldição. A criatura apenas sorriu, mas agora era um sorriso diferente.
Um sorriso que misturava prazer com algo mais profundo, algo que adivinhava a tormenta que estava a caminho. Você se precipita, Miguel, mas isso só tornará sua queda ainda mais deliciosa. E a neblina turbulenta tomou forma, e as silhuetas foram projetadas em direção a Miguel, cada sombra mais tenebrosa que a anterior. Ele capturou uma visão horrenda, rostos familiares, amigos que ele havia perdido, surgindo nos contornos do que poderia ser o seu futuro. Foi nesta infinitude de dor e amor que ele percebeu. A verdade revelada não era escolha alguma, mas a presença de seu coração partido. Ele precisava entender quem realmente amava, quem o fazia sentir-se humano. O que ele escolheria sacrificar agora poderia custar tudo o que lhe restava. Mas ainda assim, ele não podia permitir que o ciclo da escuridão continuasse. Ao olhar uma vez mais para a criatura, seu próprio reflexo distorcido se alternou entre as harpas de dor e esperança. Miguel estava prestes a tomar a decisão mais sombria de sua vida. Mas a criatura estava mais perto do que nunca, pronta para devorar tudo o que restava nele. E a sombra estendeu a mão, esperando que ele se entregasse. Mas qual sombra Miguel escolheria abraçar? As imagens começaram a borrifar na névoa, e Miguel percebeu que o verdadeiro teste estava prestes a começar. O ar ao redor de Miguel parecia se contraírem, fazendo a pressão em seus pulmões se intensificar. A criatura ia se aproximando, sua silhueta mais definida enquanto a névoa separava-se como se temesse seu toque. Aquela forma era um abismo de trevas, atraindo Miguel com uma promessa sedutora. A facilidade da rendição. Mas o preço disso era um eco distante, no fundo de seu ser. Uma aflição que ressoava como um tambor de guerra. Escolha. O que você sacrifica? Sussurrou a criatura, cada palavra soando como um estalo de unhas em vidro. As sombras que a cercavam pululavam, fazendo barulhos estranhos, descontrolados, parecendo imitar suas dúvidas mais profundas. Miguel pensou em Carlos, em Euda, mas também reviveu memórias de sua infância, e como aquela inocência havia sido brutalmente despojada por sombras, por escolhas erradas e medos arraigados. Eu sou um prisioneiro da minha própria dor. Ele admitiu em meio a um sussurro, sentindo uma lágrima quente lhe correr pelo rosto. Mas a dor não pode mais me definir. Nessa fraqueza recém-descoberta, tomou fôlego e ergueu o rosto. Era hora de clamar por liberdade, mesmo que precisasse se despir de tudo. O sorriso da criatura se alargou, revelando um mar de dentes afiados. Ah, Miguel, o que você está disposto a abrir mão para libertar-se? O amor tem seu preço. E você está preparado para a verdade? Uma série de imagens cruzou a mente de Miguel em um turbilhão assombroso. O riso de Euda, agora distorcido e envolto em larvas de uma lembrança amarga. Os olhos de Carlos, suplicantes, implorando por socorro. Mas como poderia escolher entre eles? Eram partes de quem ele era. Essa divisão o levava a um abismo de desespero. O que mais você quer de mim? Miguel gritou, a fúria transbordando em sua voz, ecoando nas vozes sussurrantes que pareciam se divertir com sua agonia. Ele se lembrou das conversas à beira da fogueira, onde a vida ainda era doce e cheia de cores. O calor da conexão humana se apagava, mas ele queria reavivá-la. Eu quero tudo, a criatura respondeu, com uma voz tão suave que confundia os sentidos. A neblina começou a se espalhar e Miguel sentiu que as sombras se tornavam mais consistentes. Não eram apenas figuras nebulosas, estavam tomando forma, absorvendo a luz ao redor e abrindo fendas que levavam diretamente ao abismo. Ele olhou para elas, aterrorizado, mas um impulso flamejante de coragem tomou seu peito. Eu me recuso a ser ator nesse teatro de horror, exclamou Miguel, sua voz firme como aço. E com a certeza crescente de que a entrega não era uma opção,
Ele começou a se despir do que o aprisionava. As memórias de sua infância, de um amor perdido, sentimentos de culpa e medo. Tudo passou a se tornar um peso carregado em seus ombros. Se vocês querem um sacrifício, aqui está. E então começou a se deixar levar, afastando cada dor como se fossem folhas secas no outono. Com cada peça deixada para trás, sentiu a conexão com a sua humanidade se esvair, mas em troca, uma sensação de alívio imenso invadiu seu corpo. A névoa tornou-se mais escura, as sombras se contorcendo de raiva pela perda de sua essência. A criatura, agora furiosa, estendeu sua mão com garras que reluziam na penumbra. Você não pode se livrar de mim tão facilmente, Miguel. A verdade não é apenas uma escolha, ela é uma consequência. Nesse instante, um grito ferido ecoou nas profundezas da neblina. Não era apenas um eco vazio, mas a súplica de Carlos, a voz de Euda cortando o silêncio como lâminas afiadas. Miguel parou. O que ele tinha também era responsabilidade. Cada escolha sua impactaria aqueles que amava. Eu não posso só me livrar do peso. Eu preciso lutar. Não abrirei mão do que amo. Ele olhou direto nos olhos da criatura, agora pulsantes. Quero enfrentá-la. Terei que encarar cada sombra, cada dor e cada medo para libertar aqueles que estão presos. A risada da criatura se transformou em uma explosão de raiva. Um rugido ensurdecedor que fez as sombras se agigantarem. A sensação climática em suas próprias entranhas foi de um choque elétrico, uma luz brilhante, um lampejo de esperança que se confundia com o horror. E com isso, fizeram-se as sombras do passado, ameaçando consumir sua essência. Miguel sentiu que o verdadeiro teste estava apenas começando. Não era só a estrada da escolha, mas o retorno que se avizinhava. Quantos estariam dispostos a segui-lo, a unirem-se na batalha contra aquela criatura sedenta por almas? Uma escolha se ergueu entre eles. Mas a neblina brilhava com uma nova ameaça. O que surgiria do profundo abismo estivesse abrindo? E se o amor por si só pudesse ser a armadilha? A névoa que envolvia Miguel parecia pulsar, como se cada respirada estivesse entrelaçada a um ato de vida ou morte. Com as sombras crescendo ao seu redor, ele sentia a pressão aumentando, como se cada segundo fosse um fio prestes a se romper. No fundo, uma chama acendia-se dentro dele, um desejo de lutar, mas a criatura continuava a cercá-lo. A tensão era palpável. As rugas de sua expressão se aprofundavam enquanto os olhos de Miguel estavam fixos naquilo que parecia ser pura escuridão. Você está preparado para o que vem? Perguntou a criatura, sua voz ressoando como um eco nas paredes de uma caverna profunda. A batalha não será apenas contra mim, mas dentro de você mesmo. Lembre-se, Miguel, nem todo retorno é uma redenção. Ele se forçou a dar um passo à frente, cada movimento drenando sua energia. Olhar diretamente para a criatura era como encarar um abismo infinito, e a verdade do que essa jornada significava começava a se infiltrar em sua mente. Não tenho medo de encarar o que sou, o que fiz, declarou ele, a voz firme, mas com um toque de tremor. Se for necessário, enfrentarei meu passado. Neste instante, uma tempestade de sombras se lançou em sua direção, como garras indesejadas buscando tirar as últimas migalhas de ânimo que restavam dentro dele. Miguel se encolheu, mas se lembrou de Carlos e Euda. Lembrou-se do amor que o sustentara e do peso que cada um carregava quando partiu. Era isso que precisava resgatar. A luta, a resistência que o unia a eles. Eu não estou sozinho, gritou Miguel, a raiva agora canalizada em coragem. E no calor de sua determinação, cada sombra que tentava se aproximar dele foi repelida. A criatura hesitou, admirando o brilho crescente que emanava de Miguel. Um sorriso insidioso dançou em seu rosto, revelando que ela gostava da resistência, nutria a luta. Interessante,
Você está disposto a se sacrificar por um amor que já foi desfeito? Que consequência trará essa escolha? A voz dela se transformou em um sussurro perturbador, reverberando nas paredes do abismo. Miguel fechou os olhos e, por um breve momento, sua mente foi invadida por visões de Carlos e Euda, gritando cercados por trevas. Ele alinhou seus pensamentos, sentindo a força dos sentimentos que nunca o abandonaram. Eu sobrevirei, declarou ele em um sussurro tenso. E se isso significar perder-me profundamente, então que assim seja. Minhas memórias e amores nunca se perderão na escuridão. E, sem hesitar, ele atirou-se na neblina. As sombras tentaram se rebater, mas agora estavam fracas diante da luz que Miguel emanava. Ele sentia o peso das dores que deixava para trás, mas a verdade de seu amor ressoava mais alto que qualquer lamento passado. Mas ao mesmo tempo, Miguel percebeu que o verdadeiro teste estava apenas começando. As trevas emaranharam-se na sua mente, formando figuras conhecidas. Carlos e Euda apareceram em visões distorcidas, clamando por ajuda. Mas à medida que Miguel se voltava para socorrê-los, as vozes tornaram-se confusas, como se a neblina estivesse emaranhando seus ecos. Qual deles você escolherá salvar, Miguel? A pergunta da criatura ecoou na escuridão, e neste momento o chão tremeu sob seus pés. Lembre-se de que todas as escolhas têm um custo. Prepare-se, pois aqui não há como escapar do preço. O abismo se abria à sua frente e a sensação de desespero se intensificava. Miguel sentiu-se pequeno diante da decisão colossal que sua alma tinha que fazer. Ele sabia que, independentemente do caminho que escolhesse, estaria marchando em direção ao confronto final. O que surgiria daquelas profundezas? Com quem ou o que ele teria que enfrentar a seguir? Enquanto a névoa se espessava em torno dele, a única certeza era de que cada ação teria repercussões profundas e inimagináveis. E a escolha que parecia apenas sua poderia desencadear consequências que afetariam não só sua vida, mas a de todos ao seu redor. Prepare-se, Miguel, sussurrou a criatura, seu tom mais ameaçador. A escuridão deseja uma oferta. E essa noite você descobrirá o verdadeiro custo do amor. Miguel sentiu a pressão das trevas ao seu redor se intensificar. A criatura que o observava, uma representação terrífica de todos os seus medos, agora se tornara um agente de seu próprio tormento. Ele se viu dentro desse buraco negro de desespero, onde as vozes de Carlos e Euda ecoavam de maneira distorcida, como se estivessem presos em uma jaula invisível. Olhando para aquelas sombras que pareciam se materializar, ele confrontou suas memórias. Oração, o riso de Euda ao contar histórias, a amizade sincera de Carlos. Ele não poderia deixá-lo se perder na escuridão. Sua respiração era rápida. Cada batida do coração se tornava um tambor que ecoava em sua mente. Escolha, Miguel, o que você realmente valorizaria sacrificar. A voz da criatura tornou-se um rugido, mas Miguel não se permitiria ser dominado. Não, eu não vou deixar que você decida o que eu devo perder. Ele olhou em volta e lembrou-se da aldeia, dos vizinhos que ficaram em silêncio, assombrados por suas próprias vidas, e da responsabilidade que carregava não apenas por sua própria sobrevivência, mas pela de todos. Sabia que não lutava apenas por Carlos e Euda, mas por todos que haviam desaparecido, por cada alma que tinha sofrido sob o peso das sombras. Então, uma ideia surgiu. Eu não vou escolher apenas um deles. Eu vou sacrificar o que me prendeu aqui, gritou Miguel, um grito libertador que ecoou pela clareira. O brilho em seu coração começou a iluminar a escuridão ao seu redor, enquanto essa determinação tornava-se uma chama ardente. A criatura hesitou. Você ousa desafiar a ordem do pacto? As consequências são severas. Miguel sorriu, uma sensação invulgar de confiança o dominando.
As consequências já me consumiram por tempo demais. Eu não sou mais um prisioneiro. Eu não temo a perda, porque o amor que carrega a memória deles é mais forte que qualquer sombra. Num movimento de coragem, ele não hesitou em se despir das limitações que o cercavam. As memórias de dor se desfizeram em um brilho ofuscante, e com cada fragmento que deixava para trás, as vozes de Carlos e Euda começaram a emergir, se entrelaçando ao seu redor como verdadeiras luzes de esperança. "Liberte-nos, Miguel", gritou Carlos. "Não deixe que essa escuridão nos aprisione para sempre." "Faça o que for preciso, Miguel." Euda implorou, sua voz como uma brisa forte. "Não ceda à escuridão." E Miguel, cercado por essa luz, fez o que precisava ser feito. Ele se posicionou diante da criatura, sentindo cada pedaço de sua essência juntar-se a ele. "Eu escolho enfrentar a verdade. Eu sou a soma de minhas memórias, e cada sacrifício me fortalece, não me destrói." Com um grito estrondoso, Miguel brandiu a luz que agora emanava de dentro dele como uma espada e lançou-a contra a criatura. A onda de energia desferiu-se como um raio, quebrando as correntes de escuridão e revelando a verdadeira forma da criatura, mostrando-a não como um monstro, mas como a fusão de todos os medos que ele havia enfrentado. As sombras começaram a retroceder. Os rostos de Carlos e Euda começaram a se materializar, libertos das garras da escuridão, iluminados pelo sacrifício de Miguel. Ele sentia seu coração pulsando, cada batida sendo um eco de amor e dor. E naquele instante, percebeu que os verdadeiros horrores foram as escolhas feitas pelas desesperanças da vida. Ele finalmente liberou o fardo que havia soluções, mas nunca escapou. "Obrigado, Miguel", Carlos disse, a gratidão misturada com lágrimas de alívio. "Você nos salvou." Euda sorriu, sua luz agora radiante, enquanto se uniam em um coração. O que antes era uma ala de trevas agora era um campo iluminado. Já não havia sombras a oprimir. Mas a batalha final não estava vencida. Miguel olhou para a criatura, que agora fragmentava-se em pequenas sombras antes de desaparecer no ar pesado. "Isso não é o fim", ela sussurrou, deixando uma última presença no ar, quase como uma promessa de que as sombras sempre poderiam voltar. Miguel olhou para Carlos e Euda, agora verdadeiramente livres, mas consciente de que a luta contra a escuridão nunca terminaria. Ele percebeu que o amor sempre exigiria coragem e que, mesmo que os horrores pudessem ser enfrentados, a luz dentro dele era o que tornava cada batalha digna. Na clareira, seus corações pulsavam em uníssono, e Miguel sabia que cada memória, cada amor e perda, agora formavam a armadura necessária para enfrentar tudo que ainda estava por vir. A noite estava começando a ceder lugar ao amanhecer. Os três se entreolharam, respirando profundamente, prontos para a nova vida que começava. E com a luz de um novo dia brilhando sobre eles, Miguel finalmente soube que havia encontrado sua verdadeira força. E assim, a história deles permanecia viva. Um eterno lembrete de que mesmo nas mais profundas sombras, sempre há uma luz que pode guiar o caminho. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de agir agora.